dar início aqui novamente a esse novo vídeo, onde nós queremos resolver, calcular este limite, né? O limite lá da lista de cálculo 2 barra cálculo 4, né? Uma revisão lá de cálculo 4. Então, ó, observe. Queremos calcular o limite dessa curva, né? Digamos assim, dessa função curva, né? Que tem 3 componentes. Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: não se perca, tá? Toda vez que eu escrevo, né, uma coisa assim em função de I, J, K, isso daqui nada mais é de que um vetor. Um vetor onde a primeira componente ela é essa função, a segunda componente é essa e a terceira componente é essa, tá? Então, não se perca. Recorde que qualquer vetor x, y, z do R3 pode ser escrito desta maneira. Então, observe. A primeira componente é a primeira componente desse vetor, a segunda componente é a segunda componente desse vetor, né? E a terceira componente é a terceira componente daqui, tá? Então, por exemplo, se eu fosse calcular um limite aqui, eu poderia reescrever essa expressão aqui desta maneira. Aí o limite que está aqui fora vai entrar aqui para dentro, né? Para dentro das componentes dos limites, dentro das componentes do vetor. Ou eu posso continuar escrevendo o limite aqui, mas vai ter limite aqui, limite aqui, limite aqui. E não pode deixar de escrever IJK. Se deixar de escrever IJK, tá errado. Tá? Então, certo. Então, ó, vou continuar aqui. Resolver esse problema aqui. Então, eu vou escrever logo isso daqui naquela maneira lá que eu gosto. Eu pelo menos prefiro assim, né? Nessa forma de escrever. Então, vai ficar limite de t tendendo para 1, né? Aí, vai ter um vetor grande aqui. Quem é a primeira componente? É raiz de t menos raiz de 1 sobre raiz de 2t mais 3, né? 2t mais 3. Ficou um pouquinho feio aqui, deixa eu... 2t mais 3 menos raiz de 5. Essa é a primeira componente. Quem é a segunda componente? Cosseno de 1 menos raiz de t sobre 1 menos t. Terceira componente, 3 menos t ao cubo elevado à quarta menos 16 sobre t ao cubo menos 1. Bem, pessoal, esses 3 limites aqui, né? Então, ó, eu quero calcular o limite dessa curva, então é a curva dos limites. Então, isso daqui é como se a gente calculasse o limite de cada função componente. Então, vai ficar limite de t tendendo para 1, da raiz de t menos raiz de 1, né? Sobre raiz de 2t mais 3 menos raiz de 5, vírgula, limite de t tendendo para 1 do cosseno de 1 menos raiz de t sobre 1 menos t. E aqui, limite de t tendendo para 1 de 3 menos t ao cubo elevado à quarta menos 16 sobre t ao cubo menos 1, tá? Bem, pessoal, esses limites aí, de certa forma, eles não são tão simples de se resolver, tá? Se você for resolver, digamos assim, resolver eles mesmo usando as técnicas algébricas, digamos assim, como produto por multiplicar pelo conjugado, então questão de fatoração, né? Eles não são tão simples de se resolver. Mas como nós já estamos mais avançados, né? Nós vamos usar a regra de L'Hopital para resolver esses limites, tá? Então, ó, eu vou deixar primeiro esse resultado aqui em stand-by, tá? Vou chamar isso daqui de estrela e vou resolver esses limites separados. Vou calcular os 3 limites aqui de maneira separada e depois eu substituo o resultado aí, que é o resultado desse limite aqui que a gente quer, tá? Até deixar um espaço aqui que é pra gente voltar aqui com o nosso resultado. Tá, então, o nosso resultado vai ter que ser um vetor aqui que vai ter 3 componentes, né? Primeiro limite, segundo limite, terceiro limite. Esse vai ser o resultado. Certo, então vamos resolver esses limites separados aqui. Primeiro limite lá, que é limite
de t tendendo para 1, de raiz de t menos raiz de 1 sobre raiz de 2t mais 3 menos raiz de 5. Bem, pessoal, observe que se eu fosse substituir por 1 aqui, e aqui em cima ia ficar raiz de 1, que é 1, né? Ficaria 1 menos 1, que daria 0 em cima. Daria 0 em cima. E embaixo ficaria 2 vezes 1 mais 3, que daria raiz de 5 menos raiz de 5, 0. Então, isso daqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, eu poderia usar aqui a regra de L'Hopital. O que, de certa forma, a regra de L'Hopital fala? Olha, pessoal, quando você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, o limite da função de cima pela função de baixo, desde que o limite existe e não seja diferente de 0 embaixo, né? A existência do limite, digamos assim. Então, você pode, esse limite aqui ele se torna igual a esse daqui, ó. Limite de t tendendo para 1, da raiz de t menos raiz de 1, linha sobre a raiz de 2t mais 3, 2t mais 3, menos raiz de 5, linha. Ou seja, o limite desse quociente, eu posso, ainda continua sendo igual o limite, né, com t tendendo para o mesmo número da derivada. Pode derivar em cima, deriva embaixo. E esse resultado ainda continua sendo o mesmo limite, tá? Então, certo, vamos fazer isso daí, ó. Quem é a derivada de raiz de 1, tá? É uma constante, é 0. Quem é a derivada da raiz de 5? Também é 0, porque é uma constante. Então, nós vamos só derivar a raiz de t, tá? Quem é a derivada da raiz de t? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever isso daqui da seguinte maneira. Isso daqui é limite de t tendendo para 1. A raiz de t eu posso escrever como se fosse t elevado a 1 sobre 2, certo? Linha. E a mesma coisa eu posso fazer bem aqui, ó. Porque, de certa forma, aqui eu tenho como se fosse 2t mais 3 linha. Só que eu vou escrever isso daqui como se fosse isso elevado a 1 sobre 2. Então, eu vou derivar isso, certo? Beleza. Estou escrevendo a raiz como se fosse em termos de fração. Então, ó, isso daqui vai ficar... Quem é a derivada de t elevado a 1 sobre 2? Não esquece de continuar escrevendo o limite. Limite de t tendendo para 1, tá? Então, a derivada disso daí é o seguinte. 1 sobre 2 desce, né? E você subtrai 1 na potência. Então, vai ficar t elevado a 1 sobre 2 menos 1, tá? Menos 1. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 1 sobre 2 desce. E aí, você subtrai 1 lá na potência. 2t, né? Mais 3 elevado a 1 sobre 2 menos 1. Só que aqui você tem que tomar cuidado, porque essa função aqui, ó, ela é uma função composta, né? O que está aqui dentro é uma função. Então, o que significa isso? Que eu tenho que multiplicar esse resultado aqui pela derivada do que está dentro, que é 2t mais 3 linha, certo? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Beleza, bora fazer as continhas aqui. Então, ó, isso daqui, né, vai ficar assim, ó, limite de t tendendo para 1, vai ficar 1 sobre 2, e aqui vai ficar t elevado, meio menos 1, é como se fosse 1 menos meio, né, ao contrário, assim, ó, preserva o sinal do maior, que é 1, né, e ainda vai ficar meio, né, é como se tivesse 1 menos meio, fica meio, tá? Então, menos meio. Isso daqui dividido, aqui vai ficar 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. A mesma ideia aqui, ó, vai ficar 2t mais 3 elevado a menos meio, vezes, né? A derivada de 2t mais 3. A derivada de 3 é 0 e a derivada de 2t é 2. Então, isso aqui vai ficar vezes 2, né? Esse 2 aqui, ó, vai embora com isso, né? E aí, o que vai acontecer, ó? Aqui você tem... bora só fazer essa manipulação aqui, ó, que vai ficar 1 sobre 2. Vou colocar mais em cima aqui. Fica 1 sobre 2. Aqui, como tá menos meio, eu posso jogar para baixo, certo? Então, vai ficar t
t elevado a meio. Quando tu joga para baixo, inverte o sinal. Só que t elevado a meio é a raiz, né? É a raiz de t. Então, observe que isso daqui, ó, esse resultado aqui, ó, nada mais é de que a derivada de raiz de t. Tá? A derivada da raiz de t. Beleza, isso aí vamos precisar depois. Então, vai ficar isso dividido por isso daqui, ó. É a mesma ideia aqui, ó. Tá menos meio aqui, ó. Tá menos meio, então a gente vai jogar para baixo, vai ficar 1 sobre, né? 1 sobre a raiz de 2t mais 3, certo? Observe. Tava negativo aqui, ó, esse sinal aqui. Então, quando tu joga para baixo, fica 1 sobre isso daqui elevado a meio, positivo. Só que 1 sobre isso elevado a meio é a raiz disso, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos... Tem divisão de fração, então você conserva a primeira, que é 1 sobre 2 raiz de t, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 2 raiz de 2t mais 3 sobre 1, tá? Que isso daqui, no final das contas, vai dar... Olha, já até esqueci de escrever a palavra limite aqui. Tá faltando limite bem aqui, ó. Limite de t tendendo para 1 e bem aqui. Bem aqui também. Limite de t tendendo para 1, tá? T tendendo para 1. Então, isso daqui é limite de t tendendo para 1 de raiz de 2t mais 3 sobre 2 raiz de t. E aí, aparentemente, quando o t vai para 1, né? Quando o t vai para 1, não tem mais indeterminação, então isso daí a gente já pode substituir direto. Então, vai ficar raiz de 2 vezes 1 mais 3, dividido para 2 vezes a raiz de 1, que dá raiz de 5 sobre 2, tá? Então, esse é o resultado desse limite. Perfeito? Certo. Então, já calculamos o primeiro limite aqui. Até colocar ele aqui, ó. Raiz de 5 sobre 2. Vamos calcular agora esse segundo aqui, ó. Esse segundo aqui. Vamos lá. Limite de t tendendo para 1 do cosseno de 1 menos raiz de t sobre 1 menos t. Certo? 1 menos t. É isso, né? Perfeito. Então... isso daqui é uma espécie que a gente, se fosse resolver normalmente, a gente teria que fazer uma mudança de variável, né? Porque isso aqui é uma função composta, observe, é o cosseno de alguma coisa. Como a função cosseno é uma função contínua, então, de certa forma, a questão da composição nada mais é dizer que esse limite pode entrar aqui dentro da função cosseno. Então, isso daqui nada mais é de que o cosseno do limite de t tendendo para 1 de 1 menos raiz de t sobre 1 menos t, certo? 1 menos t. Perfeito. E aqui, observe que, novamente, quando t vai para 1, 1 menos 1, aí aqui vai ficar 1 menos 1, que dá 0, e aqui também vai ficar 1 menos raiz de 1, que é 1, 1 menos 1, que também dá 0. Então, tu tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Novamente, eu posso usar L'Hopital aí. Então, isso daqui nada mais é de cosseno do limite de t tendendo para 1, né? De t tendendo para 1, aí tu deriva em cima, vai ficar 1 menos raiz de t linha e deriva embaixo. 1 menos t linha, tá? 1 menos t linha. Perfeito. Então, isso daqui vai ficar igual o cosseno. E aí, ó, a derivada da constante, que é 1, é 0. A derivada de 1 aqui embaixo é 0, certo? É 0. Beleza. Aí aqui vai ficar a derivada da raiz de t, que a gente já sabe, a gente já calculou bem aqui, ó. A derivada da raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t, tá? 1 sobre 2 raiz de t. Então, isso aqui vai ficar limite de t tendendo para 1 de 1 sobre 2 raiz de t, tá? 1 sobre 2 raiz de t sobre essa derivada de t aqui. Só que a derivada de t é 1.
tá? Nem precisaria colocar, tá? Então, isso daqui vai ficar cosseno do limite de t tendendo para 1 de 1 sobre 2 raiz de t. Não tem problema nenhum aí, pós substituição direta. Então, isso daqui vai ficar cosseno de 1 sobre 2 vezes raiz de 1, né? Raiz de 1 é 1, então isso daqui vai ficar cosseno de 1 sobre 2, tá? Esse é o resultado desse limite, tá? Então, nós vamos colocar ele bem aqui, ó. Cosseno de 1 sobre 2. Esse é o resultado. Perfeito. E aí, vamos pro final aqui, né? Que é o cálculo desse daqui, né? Que é o cálculo desse daqui. Então, esse daqui vai ficar... Tô querendo calcular o limite de t tendendo para 1 de 3 menos t ao cubo elevado à quarta menos 16 sobre t ao cubo menos 1. T ao cubo menos 1. Então, observe que também, isso daqui, se t tende para 1, aqui daria 1, né? Então, ficaria 1 menos 3 menos 1, que daria 2, 2 à quarta, 16. Menos 16, 0. Então, tá dando 0 em cima. E quando t vai para 1, isso daqui é 1, então vai ficar 1 menos 1, que também dá 0. Então, daria 0 sobre 0. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hopital, né? Então, esse limite aí é o limite com t tendendo para 1, deriva em cima e deriva embaixo. 3 menos t ao cubo elevado à quarta, menos 16, tudo isso linha, né? Deriva em cima e deriva embaixo. T ao cubo menos 1, né? Menos 1, linha. Aí vamos lá. Isso aqui é constante, a derivada da constante é 0, a derivada de 1 também é 0. Aí vamos derivar aqui o resto. Vai ser igual a limite de t tendendo para 1. Bem, quem é a derivada disso daqui, ó? Teoricamente, observe que aqui é uma função composta também. Eu tenho uma função aqui elevada à quarta. Então, teoricamente, a derivada da função à quarta. Quem é a derivada de uma potência 4? O 4 desce multiplicando, né? O 4 desce multiplicando e você subtrai 1 na potência. Só que observe que esse negócio está aplicado a isso. Então, aí, 4 vezes 3 menos t ao cubo elevado à quarta. Ou à terceira, desculpa. Certo? Observe o que aconteceu aqui. Imagine que isso daqui que está aqui dentro é u. Então, é como se eu estivesse derivando u à quarta. Quem é u à quarta? É 4, a derivada de u à quarta, linha. O 4 desce, né? E você subtrai 1 na potência. É isso. Só que quem é u? É 3 menos t ao cubo. Então, no lugar de u aqui, eu coloco 3t ao cubo. Por isso que ficou assim, certo? Só que isso é uma função composta, certo? Então, o que significa isso? Que você tem que multiplicar pela derivada do que está dentro. Então, menos 3t ao cubo, linha, tá? Beleza. E isso dividido pela derivada, ó, de t ao cubo. A derivada de t ao cubo é 3t quadrado. O 3 desce multiplicando, subtrai uma potência, tá? Tem segredo. Então, bora lá. Isso daqui vai ficar limite de t tendendo para 1, né? De 4 vezes 3 menos t ao cubo elevado ao cubo, vezes, aqui, ó, a derivada de 3 é 0, é uma constante, a derivada de t ao cubo, o 3 desce e subtrai na potência, só que tem um menos bem aqui, ó. Então, vai ficar menos 3t quadrado. O 3 desceu e subtraiu 1 aqui, certo? Beleza. Tudo isso dividido para 3t quadrado, tá? Só organizando aqui, isso daqui é limite de t tendendo para 1, vai ficar 4 vezes 3, 12. Esse menos que tá aqui vem aqui para frente, tá? Então, vai ficar menos 12 vezes 3 menos t ao cubo, vezes t quadrado, sobre 3t quadrado. Esse t quadrado vai embora aqui, e esse 12 simplifica com esse 3. Aqui sobra 4, tá? Então, isso daqui vai ficar limite de t tendendo para 1
de menos 4 vezes 3 menos t ao cubo, certo? Beleza, então agora não tem problema, é só substituição direta. Então isso daqui vai ficar menos 4 vezes, no lugar do t tu coloca 1, 3 menos 1 ao cubo elevado ao cubo. Isso daqui vai ficar menos 4 vezes 3 menos 1 dá 2, 2 ao cubo 8, tá? Isso daqui dá menos 32. Então, por fim, né, a gente vem aqui no nosso resultado e coloca menos 32. Então, esse aqui é o resultado desse limite, certo? Espero que todo mundo tenha entendido e até a próxima.